Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sobre toda a sua família. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para continuar esse nosso projeto de meditação na palavra, onde o nosso objetivo é fazer com que nós venhamos nos familiarizar com a palavra do Senhor, né? Seguindo aquele conselho de Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para isso nós escolhemos começar pelos Salmos. E uma coisa interessante que nós estamos vendo nesses salmos, até agora, estamos hoje no Salmo 14, todos esses salmos que nós lemos, acho que com exceção de um ou dois, todos eles foram escritos por Davi. Davi ele vai ser o maior autor dos salmos. Uma coisa que nós vamos ver, que quando Deus falou que achei Davi um homem segundo o coração de Deus, ou seja, segundo o coração dele, nós vamos ver que Davi, embora tinha os seus defeitos, que foram tantos, teve seus pecados que foram gravíssimos, mas ele alcançou de Deus esse título, esse privilégio de ser chamado por Deus de um homem segundo seu coração. Uma das características que eu vejo em Davi, que acredito eu que levou ele ter esse reconhecimento de Deus, é que Davi ele enxergava em Deus, embora Deus fosse e Deus é um Deus soberano, um Deus que está muito distante de nós naquilo que se compara a poder, a grandeza, ou seja, quem somos nós diante da nossa Terra, por exemplo, nosso planeta Terra, somos formiguinhas, e quem é o nosso planeta diante desse universo, e ou seja, o que é o universo diante de Deus? Então, mesmo diante dessa distância em termos de grandeza entre nós, criaturas, e Deus, o Criador, Davi conseguia enxergar nele, em Deus, um Deus relacional, um Deus que participava das suas lutas, do seu sofrimento, das suas crises, dos seus lamentos, e você vai ver que Davi colocava tudo isso para fora. Tanto é que nos Salmos, e ainda mais nesses últimos, acho que 10, 11, 12, 13, é Davi lamentando, é Davi chorando, é Davi se sentindo às vezes sozinho, é Davi colocando para fora os seus sentimentos. Ou seja, Davi enxergava em Deus um Deus que ele podia desabafar, podia falar tudo, podia colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo e ele não tinha medo de falar com Deus. Tanto é que ele questiona Deus. Como nós já aprendemos anteriormente, o questionamento não é algo que é pecado. O pecado é a murmuração, que é diferente, é a afronta, é o desrespeito a Deus. Mas questionar, desabafar, isso faz parte de um relacionamento sincero. E Deus, ele quer que nós sejamos assim. Quando você quiser chorar, chore. Quando você não entender, diga: Deus, eu não entendi. Quando estiver doendo, fala: Senhor, está doendo. Quando estiver também feliz, fala: Senhor, eu estou muito feliz. Ou seja, coloque os seus sentimentos diante de Deus. Não seja alguém que pensa que Deus não se importa com você. Não, Deus ele se importa sim. E Deus acompanha todo o processo da sua vida. Amém? E nós vamos ver isso em Davi. Davi ele sempre coloca para fora aquilo que ele estava sentindo. É por isso que os Salmos é um livro poético. Lindas poesias, lindas canções, porque era o fruto de um verdadeiro coração sincero. Então, seja sincero com o Senhor. Amém? Olhe para o seu pai, olhe para Deus como alguém que ele entende você, ele sabe o que se passa com você, mas ele quer que você compartilhe com ele isso. Tá bom? E vamos lá, nesse Salmo de número 14, eu acredito que você já leu, se não leu, leia. É um dos salmos que lá na frente, no Salmo 53, ele se repete, é um salmo que é muito igual ao Salmo 53. E esse Salmo 14 aqui, ele é como se fosse Davi tivesse dado um diagnóstico acerca da humanidade, acerca de quando ele via o mundo à sua volta, tanto o povo de Israel, como as nações vizinhas, como os seus inimigos, porque Davi ele viveu numa época de muita guerra, né? O seu reino foi um reino que se expandiu, e as expansões dos reinos nem sempre eram pacíficas. Davi vivia em constante guerras. E também tinha que enfrentar também a incredulidade do povo, tanto o povo mesmo de Israel, o povo judeu, como os povos de fora. Então, Davi ele via a humanidade como um todo, né? Ele conseguia enxergar muita coisa à sua volta. E ao enxergar o povo, ao enxergar a humanidade, Davi é como se ele tivesse dado um diagnóstico. E ele fala o seguinte: olha, o povo está louco. Muitos
enlouqueceram. E qual que é a razão desse enlouquecimento que Davi estava percebendo? Davi, ele diz até no verso 1, ele diz o seguinte, olha, diz o tolo, o louco, né? Conforme a tradução, o nécio, em seu coração, não há Deus. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, e não há quem faça o bem. Davi, ao ver a atitude do povo, ele diz, esse povo é louco, eles falam não só apenas com a boca, mas que ele diz, olha, dizem no seu coração que não há Deus. E uma coisa interessante, queridos, a negação da existência de Deus é algo que hoje nós vemos de uma maneira muito declarada. Só que o interessante que eu vejo nisso, comparando com aquilo que Davi enxergou lá e o que nós enxergamos hoje, naquela época havia muita idolatria, muita idolatria. Naquela época o ateísmo praticamente não existia, porque todas as culturas em si ela tinha suas divindades, eram grandes os panteões. O que é o panteão? O panteão é aquela reunião dos deuses, né, da antiguidade, ou seja, tem o panteão grego, o panteão romano. O panteão é o nome que se dá ao coletivo dos deuses, que eles consideravam serem deuses. Então era muito comum, todos os povos eles tinham suas divindades. Então quando diz aqui não há Deus, não é no sentido de negação da existência de divindade, mas sim quando tem um comportamento, que aquele comportamento revela a ignorância, ou seja, o ignorar de Deus existir. É como se de repente uma pessoa que pega um carro e sai por aí desrespeitando todas as leis de trânsito. Ele ultrapassa o sinal vermelho, ultrapassa a passadeira quando tiver pedestre passando, excesso de velocidade, ou seja, conduz o seu veículo ignorando todas as regras de trânsito. E aquilo que Davi está falando aqui é exatamente a mesma coisa. E hoje não é diferente. Hoje nós enxergamos, além daquilo que Davi enxergou, pessoas que tinham comportamento como que se Deus não existisse. Hoje nós vemos pessoas que, primeiro, algumas pessoas da sociedade realmente declaram, olha, não há Deus, nós não acreditamos em Deus, então nós somos a nossa lei, nós somos a nossa justiça, e vivem não se importando com a existência do Criador. Mas o pior não são esses, o pior são aqueles que às vezes dizem crer em uma divindade, mas agem como se essa divindade não existisse. Ou seja, nós vamos ver pessoas hoje que na sua boca elas não negam Deus de fato, mas o seu coração age como se Deus não existisse. E esse é o retrato de uma sociedade sem amor, uma sociedade fria, egoísta. Tanto é que você vai ver aí muitas pessoas carregam um crucifixo, muitas pessoas se dizem adorar a Deus, mas as suas atitudes é como se de repente Deus não existisse, é como que se ele mesmo fosse a sua própria divindade. Então nós temos esse contraste, nós vamos ver Davi com seu coração temente a Deus, agindo como alguém que temia a Deus, e ele olha para uma sociedade que o seu coração era como se dissesse, Deus não existe, porque as suas atitudes revelavam a sua crença na não existência de Deus. E o interessante é que Davi, ele enxerga isso, só que ele enxerga também outra coisa. Ainda mais no versículo 2, quando ele diz o seguinte, olha, dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Sabe, a primeira coisa que nós vemos nesse salmo é a realidade da loucura da humanidade. Ou seja, o homem vive louco, e essa loucura ela se revela na prática das suas atitudes em ignorar a existência de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui é que diante disso, Deus não está em silêncio, no sentido, aliás, Deus não está alheio à situação, Deus enxerga tudo. Davi diz, olha, dos céus o Senhor está vendo, está julgando, está analisando a atitude do homem, para poder ver se alguém faça o bem. Meus queridos, uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração, o mundo, ele jaz no maligno. Você vai ver pessoas, tanto com a sua língua, negando a existência de Deus, mas você vai ver pessoas professando com a língua, mas negando com as obras. E a maldade, você vai ver cada vez mais ela sendo praticada pelo homem. Pelas injustiças, a corrupção, tudo isso que você vê, essa violência desenfreada, é reflexo de um coração que nega a existência de Deus. Só que Davi, ele fala para nós que Deus está vendo tudo isso. Ele traz para nós
esse conforto e esse alerta de que, mesmo que às vezes Deus pareça estar em silêncio, mas não quer dizer que Deus esteja ausente, não quer dizer que Deus não esteja enxergando tudo aquilo que está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, a balança de Deus ela vai ser executada, o juízo de Deus vai ser executado. Essa balança de Deus já está pesando demais, e mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus vai vir sobre aqueles que são ímpios, aqueles que negam a existência de Deus. Não no sentido simplesmente da palavra, mas com as suas obras. Porque não adianta o homem falar assim, olha, Deus existe, mas na sua prática não revelar isso. E Davi ele enxerga isso, enxerga a loucura da humanidade pelo fato de agirem ignorando Deus, mas só que também enxerga que Deus está vendo tudo que o homem está fazendo. E aí, no final do Salmo, ele nos conforta quando ele diz o seguinte, que a salvação de Israel venha de Sião. Sabe, Davi ele traz para nós aqui que a esperança dele diante desse mundo louco, diante desse mundo que ignora Deus, estava no Senhor. Sabe, amados, é como Jesus ele disse, olha, no mundo nós vamos ter muitas aflições, nós vamos ter sim, nós vamos passar por dificuldade, mas nós temos que entender que muitas dificuldades elas são inevitáveis e nós temos que entender que a nossa esperança não pode estar firmada aqui na terra. Não é, sabe, a conquista de um salário melhor, não é uma conquista de uma casa melhor que tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar firmada no Senhor. Você tem que entender que acima disso tudo aqui na terra existe um céu nos esperando. Existe um Deus que está cuidando de nós e em breve iremos morar com Ele. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, eu até apontei ali, 2 Timóteo 4:8, tem um versículo muito lindo que diz o seguinte, que desde agora a coroa da justiça me está guardada a mim, a qual o Senhor, olha só, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ali o apóstolo Paulo estava dizendo que já no final da sua vida, que o justo juiz, ele tem uma coroa guardada, não só apenas para ele, mas todos aqueles que amarem a vinda dele. Entre outras palavras, o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, olha, Deus, ele é um justo juiz, e é aquilo que Davi também está falando, olha, Deus, ele se inclina sobre a humanidade para ver se há quem faça o bem. Entenda bem, meu querido, um dia esse justo juiz executará o seu juízo, e aqueles que amarem o Senhor receberão de verdade a coroa de vida, como diz ali o apóstolo Paulo, mas não somente aqueles que, conforme ele já estava chegando no final da carreira, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, ou seja, em todos aqueles que colocarem no Senhor a sua esperança. Sabe? Então que esse Salmo número 14, ele traz para mim, pelo menos foi aquilo que eu meditei, traz para mim essas lições e eu quero compartilhar com você. Resumindo, entenda, a humanidade vive sim cada vez mais louca, no sentido não literal da palavra, mas no sentido aplicativo da palavra, quando eles vivem ignorando a existência de Deus. Dizer que Deus não existe não é todo o mal em si. A pessoa, quando ela diz, olha, eu não acredito em Deus, então você já nem espera nada dela. Mas pior é quando as pessoas dizem que acreditam em Deus, mas agem como se Deus não existisse. Aí é muito pior, porque elas professam com a boca, mas desfazem com o coração. A pessoa que já disse que não acredita em Deus, você já não espera nada dela. Mas aquela que diz que acredita e as suas atitudes são diferentes, essa sim é mais preocupante. Mas certo é que toda a humanidade está cada vez mais perdida, ignorando Deus. Mas diante disso, não se esqueça, Deus está vendo, Deus está julgando, e um dia Deus executará o seu juízo. E não se esqueça que diante de todo esse quadro, a sua esperança tem que estar no Senhor. Tá bem? Olhe para o Senhor, olhe para os céus, que com certeza nós, com os nossos olhos no céu, nós não nos perderemos, nós não ficaremos decepcionados, porque a nossa esperança não está aqui na terra, a nossa esperança está no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem, mas não apenas faça isso, mas estude, sabe, leia, medite na palavra do Senhor, que com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz.